Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, boa tarde, né? No seu horário que vocês estão assistindo nossa aula. A nossa aula de hoje vai ser um tema super interessante. Nós vamos falar sobre farmácia hospitalar, né? E os diversos aí locais onde nós podemos estar trabalhando como técnico em farmácia e farmacêutico. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender, né, que segundo a Resolução 492 do Conselho Federal de Farmácia, define-se como farmácia hospitalar, né? A unidade hospitalar de assistência técnica administrativa, dirigida por um profissional farmacêutico, integrada funcional e hierarquicamente às atividades hospitalares, né? Então, segundo aí o Conselho Federal de Farmácia, todo hospital tem que ter de um a mais farmacêuticos, né, ali dentro, para cuidar de toda essa parte de medicamento, compra, entrega de medicamento, então, de toda essa parte, tá? O farmacêutico, ele não é sozinho, ele tem uma equipe, né, que ajuda ele, que são os técnicos de farmácia, que vão auxiliar, né, o farmacêutico nas suas atribuições, que a gente vai ver quais são suas atribuições agora. Então, qual é a função aí da farmácia hospitalar? Então, segundo o Pan-Americano aí de Saúde, que é o OPA, a função da farmácia hospitalar, primeiramente, é selecionar medicamento e germicidas junto com a Comissão de Farmácia Terapêutica e Padronização de Materiais, adquirir, conservar, controlar os medicamentos e materiais médicos. Isso é importantíssimo, né? Que a função aí do farmacêutico é fazer orçamento, fazer compra de medicamento, guardar muito bem esses medicamentos, né? Que é conservar. E além disso, nós temos que entender que a farmácia, ela é como se fosse o coração do hospital, né? Tudo sai de dentro da farmácia. Por quê? Porque ali na farmácia tem o esparadrapo, o microporo, a gases, a faixa, enfim, tudo sai da farmácia. Então, a linha que vai fazer ali uma sutura, a agulha que vai fazer essa sutura. Então, tudo sai de dentro da farmácia, né? Então, a farmácia é um local importantíssimo para um hospital, né? E se tem medicamento, precisa ter um farmacêutico ali, né, o tempo todo para estar fazendo essa realização dessa compra, dessa venda desses medicamentos, que nós falamos ali, né, que a aquisição, hoje, o maior custo de um hospital, ele está onde? Na farmácia, né? Porque é a farmácia que compra esses medicamentos, essas matérias-primas, né? Então, hoje, o maior ali índice de gastos de um hospital é ali na parte de aquisição desses medicamentos, que é a farmácia e é o farmacêutico que realiza. Então, é importantíssimo nós termos ali uma compra segura e, além disso, né, a gente vai ver aqui que uma outra das funções é gerenciar estoque, né? E qual que é a importância desse gerenciamento de estoque? Para ter uma noção do que entra e do que sai, né? Então, nós temos que saber o que está saindo ali da nossa drogaria, como que está saindo, perdão, da drogaria não, da farmácia, né? Para onde está indo, onde está sendo utilizado. Então, suponhamos aí que nós vamos ter uma auditoria dentro do hospital. Ele vai querer saber, mas o seu João, por que o seu João, por exemplo, usou 50 metros aqui dessa linha? Ou porque o seu João usou 10 agulhas para fazer a sutura dele? O que aconteceu com o seu João? Entendeu? Então, o farmacêutico, ele tem que saber, né, onde está indo todo esse material que ele está comprando, né, todo esse soro que ele está comprando, né, onde está sendo utilizado, quem está utilizando, né, quando está utilizando. Então, é muito importante a gente ter essa noção, essa dimensão, né, que é o farmacêutico hospitalar. Eu sempre brinco, né, que eu falo assim, que o farmacêutico hospitalar tem que ganhar muito bem, pela responsabilidade que o farmacêutico tem, né, de saber aí onde está sendo utilizado cada item desse, porque é muito item, né, dentro ali da farmácia hospitalar. E, infelizmente, não é valorizado como nós queríamos, né? O farmacêutico hospitalar, pelo menos aqui na nossa região, não é valorizado. Claro, no Albert Einstein, né? No outro hospital, sim. Agora, nesses nossos hospitais aqui da nossa cidade, infelizmente, os farmacêuticos não são valorizados
como deveriam ser valorizados, porque é muita responsabilidade, muitas pessoas para ele comandar, né, para estar comandando, e além disso, os pacientes precisam desse farmacêutico. Então, a responsabilidade é imensa. Armazenar os medicamentos seguindo as normas técnicas adequadas. O que é isso, Bruna? Eu posso colocar uma caixa de medicamento num local onde está úmido? Não, né? Não posso colocar caixas de medicamentos no chão. Se eu for colocá-las no chão, se elas ficarem no chão, tem que ficar sobre um pallet. Esse pallet, por exemplo, ele não pode ser de madeira, porque madeira pode conter aí roedores, né? Pode conter alguns animais e pode trazer animais para dentro do almoxarifado, por exemplo, onde estão esses medicamentos. Então, tem que ser um pallet de plástico, né? Os medicamentos têm que ficar distribuídos em prateleiras, tem que ficar distribuídos por ordem alfabética para melhor facilitação ali de pegar esses medicamentos, de entrega desse medicamento. Então, tem que ter um portal para dispensar esses medicamentos, para sair ali do estoque, para dar entrada. Então, tudo isso tem que ser muito bem controlado, porque, como eu disse para vocês, são materiais caros, medicamentos caros, né? E que se tiver uma auditoria, o farmacêutico ele tem a responsabilidade de saber onde está aquele medicamento ou onde ele foi utilizado, né? Aqui, produzir e manipular medicamentos de homicida, também aqui vai estar falando dos alimentos interais, é somente se o hospital tiver farmácia de manipulação também, né? Caso ele tenha uma farmácia de manipulação dentro do próprio hospital, ele pode estar produzindo seu próprio germicida, seu próprio álcool em gel. Não é o caso dos hospitais aqui da nossa região, né? Os hospitais aqui da nossa região não têm, né, essas farmácias de manipulação dentro do hospital, né? Então, eles não têm essa produção. Sistema racional de distribuição de medicamento, assegurando que chegue o paciente certo, na dose certa, no horário certo e com segurança. Né? Nós vamos falar sobre esse uso racional e essas formas aí de entrega desses medicamentos daqui a pouquinho. E aqui, né, igual eu estava falando para vocês, implantar um centro de informação sobre o medicamento, né, que obtenha dados objetivos que possibilitem a equipe de saúde otimizar a prescrição médica. Por quê? Por exemplo, o médico, ele prescreveu ali, aí a pessoa vai pegar, aí o técnico que está fazendo ali a montagem do kit não sabe entender o que o médico colocou, coloca o medicamento errado, isso não pode acontecer. Então, tem que ser algo padronizado. A equipe de enfermagem vai, por exemplo, passar por sistema, né, todas as prescrições para serem entregues. Como que vai fazer? Para evitar erro, para o paciente receber esse medicamento com segurança, né? Então, tudo isso é um sistema, né, integrado para facilitar. Hoje nós temos também um sistema que facilita, por exemplo, se você fizer um raio-x dentro do hospital. Esse raio-x fica, por exemplo, dentro do seu prontuário, um prontuário jogado numa nuvem, né? Então, suponhamos que você vá lá para Rio Preto, né? Você vai ser atendido lá em Rio Preto. Tem como Rio Preto, por exemplo, acessar os seus dados aqui de Fernandópolis e observar o seu raio-x, o seu exame de sangue, né? Isso, gente, no sistema do SUS, tá? Eu tô falando. Então, são sistemas integrados entre eles, né? Que se conversam e a gente consegue ter essas informações. Uma outra informação legal que foi muito utilizada agora no Covid é que tem um sistema só para leitos de UTI. Então, você joga lá o nome do paciente e aí você fica aguardando onde aparecem leitos de UTI. Né? Então, aí a hora que aparece o leito, aquele nomezinho fica ali piscando para você fazer o envio desse paciente, como que você vai fazer o envio. Então, isso agora nessa época do Covid, né, que a gente estava sem leitos de hospitais, foi muito útil, porque ele realmente funcionou, né? E isso vai por ordem, né, das pessoas ali, ordem de urgência também. E tem uma central que só faz esse tipo, que é uma central com médicos, né, que vão fazendo essa análise e vão colocando esses pacientes nesses leitos, né, o mais próximo possível das cidades, para estar facilitando, né, para os familiares e tudo mais. Porém, mesmo assim, teve uma época aqui em Fernandópolis que o pessoal estava mandando para Pereira Barreto,
porque não tinha mais próximo aqui nosso, né? Por exemplo, Votuporanga, Rio Preto, não tinha mais próximo, então já estava mandando para Pereira Barreto. Então, é muito importante esse sistema integrado, né? Facilitou muito, né, a vida dos profissionais de saúde, porque imagina se a gente não tivesse que ficar ligando, né? Algo bem complicado. Então, esse sistema, ele que vai aí realocando, né, os pacientes. Bem interessante. Qual é a atribuição, né, do farmacêutico e dos técnicos? Distribuir medicamento por dose unitária ou individualizada para a unidade de internação, manter o controle de estoque padrão de medicamentos e produtos farmacêuticos, manipular solução desinfetantes e distribuir essa dissolução, preparar e aditivar e controlar qualidades da nutrição parenteral, que foi o que eu disse para vocês. Esses dois últimos aqui só vai ser realizado caso no hospital tenha aí a farmácia de manipulação própria do hospital. Caso não vai ter essa preparação. Fracionar formas líquidas e formas sólidas para o uso oral ou parenteral necessárias, por exemplo, pediatria, unidade neonatal, pacientes especiais. Controlar a qualidade dos produtos manipulados adquiridos na matéria-prima e material de invase usados na preparação manipuladas no hospital. Isso aqui, por exemplo, numa drogaria, tá? Drogaria que eu falo é drogaria, né, normal. Nós não poderíamos fazer, né? Por exemplo, eu posso pegar, abrir uma caixinha, né, e ir cortando os comprimidos e vender o comprimido de forma unitária? Não, isso eu chamo de rasura, eu tô rasurando ali a caixa. Já na farmácia hospitalar, eu tenho que fazer isso. Na farmácia hospitalar, então, por exemplo, chegou lá 500 caixas de dipirona, né? Então, é retirada todas as dipironas de dentro dessas caixas e é cortada uma por uma e colocada nos blisters, né? Por quê? Porque vai ser uma dipirona para tal paciente, né? Não tem como eu mandar uma cartela para aquele paciente, né? Então, já aqui na farmácia hospitalar, pode ser realizado dessa forma. Então, por exemplo, um xarope. Vai mandar um xarope para o paciente. Você não tem como você mandar o xarope. Manda o xarope dentro da. Então, pega o xarope, puxa ele lá, né? Dentro da seringa e você vai enviar a seringa. Vai embalar a seringa e vai enviar a seringa pro paciente tomar, entendeu? Então, tudo isso é dessa forma que é realizado, né, para evitar aí o uso irracional, perca de dinheiro, porque se você manda, por exemplo, um xarope, esse xarope se perde, enfim, você tem perca de dinheiro. Então, tudo isso é pensado nessa forma. Quem faz esse fracionamento é o técnico em farmácia. Então, o técnico que realiza esse fracionamento, o corte desses medicamentos. Só que, além disso, eles pegam também, cortam a validade, o lote, cola num caderno e anota quantos medicamentos foram daquele lote, né? O dia que foi fracionado, por quem que foi fracionado, porque pro farmacêutico também ter esse controle. Manter a central de abastecimento farmacêutico, além de executar atribuições e tarefas inerentes ao controle físico e contábil, necessitar a prestação de contas para o hospital. Bruna, o que é isso? Então, nós temos uma farmácia central e nós vamos ter farmácias satélites. O que são farmácias satélites? Farmácia satélites é, por exemplo, uma farmácia no pronto-socorro, uma farmácia dentro do centro cirúrgico, tá? Todas elas são interligadas a uma única farmácia, que é a farmácia central, né? Então, da farmácia central saem itens aí tanto para os leitos quanto para essas farmácias satélites, tá? Que a gente vai ver a diferença que nós temos, por exemplo, várias diferenças de meios de entrega, de distribuição. Né? Hoje, aqui na nossa região, a distribuição de medicamento é muito boa. É feito da melhor forma possível, né? Para evitar erro, que a gente vai ver melhor forma de evitar gastos, é uma forma muito boa, tá? Porém, essa forma aí de estar evitando erros, gastos, né? Também faz com que não pode ter estoque de medicamentos
nos leitos, né? Então, nas unidades de saúde, né? Então, por exemplo, unidade 1, unidade 2, unidade 3, não pode ter medicamentos. Os únicos locais que vão ter medicamentos vão ser na farmácia satélite, por exemplo, do pronto-socorro, na farmácia satélite do centro cirúrgico e na farmácia central. Então, a gente sempre vai trabalhar multidisciplina, ou seja, várias profissionais da saúde sempre trabalhando junto. Então, isso é importantíssimo, sempre manter abastecido para não faltar soro, não faltar mantimento, né? Sempre é muito importante essa troca entre as farmácias central e as farmácias satélites. Elaborar, né, sempre pedidos de compra de medicamento, emitir pareceres técnicos, inspecionar, receber, armazenar e distribuir medicamentos, produtos e insumos farmacêuticos. Controlar, de acordo com a legislação vigente, medicamentos que possam levar dependência física ou psíquica ou que provoquem efeitos colaterais. Isso aqui é a mesma coisa da drogaria, né? Então, medicamentos controlados ficam somente ali dentro, né, de um armário para ser utilizado, tudo de forma que só o farmacêutico pode pegar, ter acesso, né? É igualzinho na drogaria, essa parte aqui. Participar das comissões de farmácia terapêutica, fornecendo subsídios para a tomada de decisão quanto à inclusão ou exclusão de medicamentos. O que isso quer dizer? Todo hospital tem uma lista de medicamentos que podem ser utilizados dentro do hospital, ou seja, que são medicamentos que tenha dentro do hospital. Então, todo médico, quando ele é contratado, né, para trabalhar nessa unidade desse hospital, ele recebe essa lista para ele entender quais são os medicamentos que ele pode pedir ou não para a farmácia, tá? E essa lista, ela é feita aí pelo CCIH, que é o Centro aí de Ciências, tá? De cada hospital, e é feito essa listagem. Essa listagem, ela inclui vários nomes de medicamentos, né, que tem ali dentro do hospital, porém pode incluir novos medicamentos, como fazer a retirada. Na maioria dos hospitais, essa lista ela é revisada uma vez ao ano. Então, todo começo de ano, né, vê ali a necessidade de inclusão ou exclusão, que é feito multidisciplinar, ou seja, com médico, com fisioterapêutico, com fisioterapeuta, com enfermeiro. Então, vários profissionais juntos fazem essa listagem para facilitar, né, a compra aí de medicamento, de entrega de medicamento, para não ter falta de medicamento. Então, isso também é muito importante. Além disso, né, participar dessa CCIH, desses centros aí, sempre subsidiando decisões políticas relacionadas à seleção, aquisição e o controle de antimicrobianos e germicidas nos hospitais. Participar da equipe multiprofissional de terapia nutricional, que é os alimentos, prestando informações relacionadas à viabilidade técnica da ativação desejada, da estabilidade, do custo, né, e das preparações. Participar das atividades de pesquisas que utilizam medicamentos, providenciar a sua aquisição controlada e definir normas para a solicitação à farmácia e fornecer sobre o seu uso racional. Sempre o uso racional do medicamento. Sempre buscar formas aí de evitar o cruzamento de bactérias, né? Que a gente fala, que são resistências bacterianas dentro dos hospitais, né? Então, a gente quer sempre aí que evite essa cruzação aí de bactéria, essas bactérias que se tornam mais fortes devido ao hospital. Então, tudo isso é combatido, né, com a equipe multiprofissional. Vou voltar aqui para vocês copiarem as atribuições. Então, ó, começa aqui.
vou passar para vocês copiarem. Essa é muito importante. Mais atribuições. Mais atribuições. Aqui é o que restante.
Aqui mais algumas atribuições, né? Então ele também tem que sempre participar aí, né, de reuniões, tá sempre aí auxiliando, né, os técnicos, sempre colocando os técnicos para fazer reciclagem, né, desses funcionários, sempre explicando a forma correta de fazer a elaboração desse pedido. Então, isso são mais algumas informações. E além disso, né, desenvolver atividades aí da farmácia clínica, como atenção farmacêutica e assistência farmacêutica ao paciente. Então, também né, atribuições. Desenvolver programas de terapia nutricional, implantar a central de misturas endovenosas, isso caso tenha farmácia de manipulação, estruturar o centro de informação sobre medicamento, desenvolver atividades educacionais de pesquisa e sempre atuar junto à central de esterilização.